Noite, como estamos? Como pode melhorar vezes 12 milhões? Ontem foi sexta-feira 13, mas aí eu tive um monte de coisa para resolver, não pude fazer uma live sobre meu assunto favorito, que é entidades, como pode melhorar, né? Mas hoje eu resolvi fazer uma conversa aqui com uma pessoa que, além de ser minha amiga, trabalha comigo, eu tenho o prazer de poder dividir, sabe, tipo assim, todas as minhas histórias mais alucinantes com ela, que é a Dezinha. Como pode melhorar, né? Então, lá vem ela, sobre as nossas experiências de como o Conversando com as Entidades mudou a nossa vida, a nossa realidade, e que infinitas possibilidades a gente tem a partir do espaço da escolha por uma classe de Conversando com as Entidades. Como pode melhorar desde Deus ilhóis? Bem-vindos, bem-vinda Roberta, Karen, quem mais está aqui? Beatriz, Marlinha, você tá aí, lindona. Como pode melhorar? Luciana, bem-vinda, Lucimara, Fabi, bem-vindas. Bom, Tezinha tá para chegar. Já dei o aceite aqui no pedido dela. Não sei por que não entrou, mas tem várias pessoas que têm ponto de vista sobre a classe do Conversando com as Entidades. Porque aprenderam que entidades não pode, porque aprenderam que entidades elas devem ser feitas de errado, porque as entidades são perigosas, ou porque viram em algum filme ou viram em alguma história que coisa sobre onde a gente faz uma escolha de manter a crença de outra pessoa, onde você basicamente duplica a crença de outra pessoa e não questiona aquela crença. Você simplesmente absorve aquilo como se fosse inquestionável e aí você passa a comprar esse ponto de vista de que entidade é um assunto proibido, entidade é coisa de gente meio desbilolada e tudo mais. Só que quando a gente é pequeno, muitas vezes, eu não vou dizer que isso é para todo mundo, porque vai que realmente você não teve nenhuma dessas experiências, né? A gente tem algumas percepções diferentes, do tipo, passa alguma coisa e você passa uma sombra e você viu, mas aí você fala, coisa da minha cabeça. Mãe, eu vi aquilo. Não, menino, você não está vendo nada, não. Isso é invenção. Isso é aquele desenho que você estava assistindo, aquele Thundercats que você estava assistindo. É isso, deve ter sido isso daí. Então a gente aprende a invalidar as percepções da gente. A gente aprende que as coisas com as quais a gente estava se deparando, ou que a gente estava captando do ambiente onde a gente estava, que elas deveriam ser uma mentira. Por quê? Porque as outras pessoas não estavam vendo aquilo e o quanto que a gente se fez de errado porque não tinha outra pessoa que tivesse no mesmo barco com a gente. Eu achava que eu era a pessoa mais esquisita e estranha que eu conhecia. Eu sempre fui a pessoa mais esquisita e estranha que eu já conheci mesmo, até que encontrei outras pessoas que eram tão esquisitas e estranhas comigo, quanto eu, e que são extremamente divertidas, porque eu achava que eu estava ficando doida. Literalmente estava ficando maluca do que eu estava percebendo. Eu sempre achava que tinha alguém me seguindo. Eu tinha a sensação clara de que tinha alguém me seguindo quando eu estava andando dentro de casa. Então eu não andava sozinha de jeito nenhum. Se todas as luzes da casa não tivessem acesas, eu não andava sozinha, mas de forma alguma. E o meu irmão, que gostava sempre de economizar a luz, ficava doido comigo, não entendia por que eu deixava todas as luzes acesas. Porque eu tinha percepções e não tinha como explicar para os outros que toda vez que eu explicava, mais uma vez, as pessoas tomavam aquilo que eu estava percebendo como uma maluquice, uma invenção ou alguma esquisitice. Tenho certeza que se eu tivesse nascido mais ou menos por esses últimos tempos, eu estaria altamente, pesadamente medicada, porque nessa realidade, todo mundo que sai da média tem algum problema e tem que ter algum remédio para controlar isso, quando que muitas vezes é simplesmente um nível de percepção do mundo sutil que outras pessoas não estão dispostas a acessar, ou às vezes amorteceram isso com tanta força, com tanta intensidade, que para elas realmente deixa de acontecer. Então,
assim, tô fazendo o meu melhor, Dê, para você entrar. Ainda não demos certo, mas vamos lá. Aqui. Tô dando aceitar e não tá entrando. Então, a gente acaba escolhendo não lidar com aquilo, não lidar com essas percepções, não lidar com essas sensações, não lidar com aquilo que você está captando no ambiente, porque já que ninguém mais está vendo, ninguém mais está percebendo, então eu também, realmente, eles devem estar certos de que eu estou errada. Tudo que isso traz à tona no universo de cada um de vocês, um dos três criar também, pode. E aí a gente cresce já querendo também não falar mais para ninguém que a gente tem essas percepções, porque você vai ser feito de errado de novo. Se a sua família te fez de errado, imagina os seus colegas. Então, deixa eu ficar quieta porque eu gosto daquela menina, aquela menina é minha amiga, e se eu falar isso para ela, vai contar para a mãe dela não vai querer que vá para casa dela brincar com ela, então deixa eu deixar esse meu segredo aqui bem escondidinho para que ninguém saiba que eu tenho essas coisas e vou chamar de medo. Vou chamar de medo isso que eu tenho, que daí fica mais fácil, todo mundo tem medo mesmo, né? Então tá tudo bem. Vou chamar que eu tenho medo do escuro, vou dizer que eu tenho medo de espaços muito cheios de gentes, que eu tenho uma ansiedade, que eu tenho... Na verdade, você só está percebendo um monte de coisas, um monte de energias. Então, para uma pessoa que tem essas habilidades e capacidades, não saber lidar com isso, ou não estar disposto a lidar com isso, cria um monte de 9 horas. Cria um monte de pesos que acabam virando síndromes mesmo. Por quê? Porque é o que disseram para você que é, e você, mais uma vez, dá aquela ticada, né? Tipo assim, ok, é isso que estão dizendo. Então é isso que deve ser verdade, sem ser. Nesse espaço, você às vezes já está tão invalidado como ser, como tudo que faz parte do seu sistema de captação de informações, que você começa a adoecer. Você começa a criar vários níveis de dificuldade física para negar a consciência energética que você está tendo. E onde muitas vezes essas doenças desenvolvem para outras coisas e outras 9 horas e muitas outras coisas, que foi basicamente o que aconteceu comigo. Eu fui crescendo, né? E eu me lembro muito de rezar, assim, tipo assim, meu Deus, tira esse negócio, tira isso de mim, que eu não quero isso de jeito nenhum. Meu Deus do céu, eu não quero ver, eu não quero ouvir, eu não quero saber. Tipo assim, meu Deus, por favor, por favor, por favor. E em algum momento, realmente, eu meio que parei de perceber durante um período e fiquei super aliviada, do tipo, ai, que bom que nunca mais eu tive aqueles negócios, né? Só que daí você chega na adolescência e aí começa a perceber tudo de novo, porque você tem um ganho de consciência, você tem um jump, né, de percepção a partir de uma determinada idade, que varia de pessoa para pessoa, e aí você não consegue mais negar aquilo que você estava percebendo. E aí você vai ter que lidar de novo com tudo aquilo que você tinha soterrado com sucesso, para não se sentir estranho, e aí você se sente mais estranho ainda. E é onde a gente muitas vezes recorre a mecanismos de enfrentamento para não lidar com aquilo que está incomodando a gente no nosso universo. É onde muitas vezes as pessoas vão para algum nível de vício, ou vão para algum tipo de toque, ou para algum. Qualquer coisa que te distraia daquela percepção que você está tendo. E aí várias pessoas vão para o cigarro, várias pessoas vão para o álcool, várias pessoas vão para qualquer coisa que seja intensa para que eu não tenha que ficar percebendo aqui, aquela movimentação, aquele zumbido, aquelas vozes na cabeça, né? E aí onde um monte de gente desanda para drogas mesmo, ou até drogas, né, tipo assim, lícitas ou ilícitas. Basicamente, o que você estava requerendo era um nível de conscientização sobre como lidar com aquilo sem ser pesado. E é esse o espaço onde grande parte das pessoas, se tivesse tido um nível de instrução sobre como lidar com essas habilidades, não teria um monte de problemas, não teria um monte de 9 horas na vida delas. Tá? Mas a sociedade julga pesadamente todas as pessoas que
sabem lidar ou que têm uma disposição de lidar com o mundo espiritual, com o mundo sutil, com o mundo energético, da forma que você achar mais bonitinho falar. Porque as pessoas que têm esse nível de disposição, elas se tornam uma ameaça para aquelas que não estão dispostas a saber. Porque a consciência é contagiante também. Na hora que você acessa mais consciência, aquela consciência, ela impregna no ambiente onde você está. Da mesma forma que a anticonsciência ou a inconsciência também impregna no lugar que você está. Se você vive num espaço onde tem um monte de gente bebendo, gritando, xingando e debatendo, você percebe que aquele é um ambiente denso, pesado? Que além daquela atitude de estar em constante atrito, você convida um naipe de energia para estar ali. Semelhante atrai semelhante. Tá? Então, no ambiente que você tem pessoas, né, na inconsciência, na anticonsciência, você vai atrair mais daquilo visível e invisível. E nisso, aí o trem aí começa a ser camadas e camadas de confusões e de pesos, e depois você chega a um ponto que você fala, tipo assim, caramba, eu não sei nem como que isso começou. Começou a partir de um espaço em que você escolheu não perceber, não saber, não ser ou não receber algum nível de conscientização ou alguma energia. E nesse caso, você não está recebendo você. Você não está se recebendo. Você não está se respeitando e honrando as partes e pedaços de você que compõem o seu sistema, que você aprendeu que tem que ser julgadas, invalidadas e excluídas. Na hora que você faz um caminho contrário, na hora que você escolhe verdadeiramente acessar isso, você se torna, você tem posse de um conjunto de ferramentas pragmáticas que mudam as situações. Porque é onde você vai ter justamente o espaço em que você vai ter o relaxamento e a disposição de olhar para aquilo que você estava evitando durante a vida inteira. E não é assustador, não é perigoso, não é errado. As pessoas dizem que é assustador, perigoso e errado para que você não escolha acessar isso, para que você não se torne um nível de potência que elas não estão dispostas a acessar elas por elas mesmas. É o famoso síndrome do caranguejo na panela de água quente. Quando um cara bota aquele monte de caranguejo, eu já vivenciei isso, não é divertido, mas é assim que eles preparam caranguejo, por isso que eu me recuso a comer caranguejo. Mas tudo bem, bom, vamos mudar as veredas aqui. Quando você bota os caranguejos dentro da panela de água fervendo, eles começam a tentar sair. Só que o que está embaixo puxa o que está em cima. E no final das contas, você não precisa nem ficar se preocupando que eles vão todos morrer. Porque o de baixo, o que está lá dentro, fica puxando o que está saindo. E aí não tem jeito. Então, as pessoas que não estão dispostas a sair do espaço de contração que elas chamam de normalidade, quando alguém tenta sair ou tenta acessar ou escolhe acessar verdadeiramente algo diferente, elas são julgadas para que você... O julgamento é o caranguejo puxando você para baixo. Se você se permite comprar o julgamento dos outros, de que você é esquisito, de que você é estranho, que você é errado, que você é blá, 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 pronto. Aí você mais uma vez fecha a porta das possibilidades que você poderia estar acessando, que, mais uma vez, fazem parte de um conjunto de habilidades que você tem, que você nasceu com isso, e que podem ser treinadas e podem ser exponencializadas, para que você possa criar mais. Existem pessoas que usam essas habilidades para poder maltratar os outros e controlar os outros? Existe. Já fui vítima de um monte desses. E foi muito interessante como que na minha vida antes, porque eu tinha essas habilidades, essas percepções, digamos assim. Então, eu, que sou muito curiosa, comecei a ir procurar lugares e lugares que me desse algum nível de resposta, que me desse alguma clareza, que me desse alguma, tipo assim, que me desse a chave daquilo que estava acontecendo comigo, que não podia ser só comigo, não é verdade? E eu fui ver que realmente tem muitas outras pessoas que conseguem viver essa percepção e essa conexão com o mundo sutil de muito diferentes e até muito fáceis. Mas independente de onde eu fosse, sempre tinha
um que queria ser o estrela, que queria ser aquele que manda, que é o superior, e você é o inferior, então você tem que obedecer o porquê ele é superior, porque, sei lá, de repente ele botou uns adesivos de estrelinha lá e diz que é superior, ou tem algum conhecimento oculto, que, tipo assim, basicamente é oculto, porque ele não dividiu com você. Isso sempre me incomodou. Essa coisa do tipo assim, mas por que não libera informação para todo mundo? Por que não traz logo, tipo assim, qual o pulo do gato? Que o povo ensina até aqui, mas poxa, qual que é isso? E eu ia procurar outra coisa, eu ia procurar outra coisa, eu ia procurar outra coisa. Vi coisas incríveis, vivenciei coisas incríveis, mas eu nunca tive o espaço de me sentir dona das minhas habilidades. Era sempre as minhas habilidades, elas dependem de um caminho longo e tortuoso de sofrimentos, para que finalmente em algum lugar no seu universo você possa se apropriar dessas habilidades e aí parecer habilidade que no meu caso estava parecendo mais, tipo assim, mais chicotada, porque cada vez que eu ia para um lugar para poder desenvolver as minhas capacidades, era sempre tipo assim, você tem que trabalhar essa energia, e trabalhar essa energia basicamente é você tem que servir aqui de mão de obra barata para mim, ou de mão de obra gratuita, porque eu estou dizendo que é. Isso sempre me incomodou também. Eu falei, não, pera um pouquinho, não escolho esse tipo de espaço. E eu saía daquele lugar e ia para outro lugar. E aí as pessoas sempre diziam assim, alguma coisa terrível vai acontecer com você se você for embora. Eu fazia assim, ok, tchau. E ia. Eu comprava o ponto de vista de que alguma coisa terrível ia acontecer, acabava querendo umas 9 horas da minha vida, mas passava um tempo, já né, me reerguia novamente, porque eu sou desse tipinho de gente, como diz a Andrea, e procurava outro lugar e passava pela mesma história. Um deslumbre, depois ficava decepcionada, alguém tentava, né, controlar, e aí depois eu saía e fiquei nessa coisa de ficar pingando de canto em canto para descobrir o que realmente existia mais grandioso, que fosse pelo menos divertido, que fosse pelo menos fácil, né? Ai, que legal. Okay. Falando minha linguagem totalmente. E lá fui eu ao longo da minha vida. Hoje estou nesse processo. Cadê? Estou nesse processo dessas habilidades são minhas. Procurei em um monte de lugar e hoje encontrei o Axis e tudo. Ah, que linda! Maravilhosa. E aí foi onde, justamente, depois de muito tempo, eu já tinha desistido de, tipo assim, falar, não vou mais me lidar com essas 9 horas. Não vou mais lidar com essas besteiras, com esses... Não quero mais saber disso, não. Coisa de gente maluca, só pode ser gente... Então, assim, eu voltei para um espaço em que eu voltei a negar as minhas habilidades, porque todos os lugares que eu ia, eu levava pedrada. Todos os lugares que eu ia, eu levava pancada, porrada, e eu passei por vários. Tipo assim, você vai dizer o nome, eu vou dizer, já fui, já vivenciei, já estudei, já participei e levei pedrada do mesmo jeito. Tá? Então, tipo assim, das mais tradicionais, as mais diferentex, já passei, já estudei, já fui lá, tá? Não estou falando aqui de teoria, não. Eu sou daquelas assim que tá lá e praticando mesmo. Quando o Axis chegou na minha vida, eu já tava assim, do tipo assim, ai, mano, de novo, tipo, pô, só me esquece, né? Tipo assim, segue sua vida e deixa eu aqui quietinha, tipo, só sobrevivendo, deixa eu só respirar. Respirar tá bom, não tá doendo, tá bom. E foi quando eu resolvi experimentar. Falei, tá bom, vamos lá ver o que tem nesse negócio de conversando com a gente tanto. Meu Deus do céu, até parece que eles vão me dizer alguma coisa que eu não, já não sei. E tinha muita coisa que eu não sabia. E aí foi onde, pela primeira vez em muito tempo, dos meus, sei lá, 15 anos, ou antes, bem antes disso, não, até parece. Foi bem antes, lá dos 8 anos de idade até os meus 40, eu fiquei tropicando. Até que, quando chegou e eu fui experimentar, conversando com as entidades, eu falei, cara, era isso que eu estava esperando a minha vida inteira. Era exatamente isso. Porque você usa a ferramenta sem significância, sem medo, sem os espaços de contração, e onde você se apropria desse seu poder e dessa habilidade para criar mais para todo mundo. Isso, para mim, cara, tipo,
É isso que me encanta, sabe? O espaço em que o Axis empodera você de saber que você é a entidade dominante do seu universo. E que não tem nenhuma entidade que seja mais poderosa do que você. Você se apropria desse nível de poder, onde você se reconhece parte do todo, fagulha do todo, e você tem acesso a essa mobilidade, flexibilidade de energia, mas com voz de comando. Onde aqui é assim, e aqui não tem espaço para energia abusadora. Energia abusadora é, ó, do lado de fora de casa. Não tem essas coisas aqui, não. Agora, se você deseja receber e eu posso ser uma contribuição com você, estou totalmente aberta para contribuir com o seu universo. Então, é o espaço onde você começa a se perceber dono dessa habilidade e capacidade de modificar as energias, de sair da inconsciência e trazer para a consciência ambientes, lugares, processos, casas, carros, seres, animais, de uma forma tão tranquila e simples que, tipo assim, você fala assim, ah, balela, não é. Não é mesmo, cara. Tipo assim, existem filosofias que vão extremamente para a significância de processos e rituais e coisas desse tipo, que no final das contas acaba não funcionando. Por quê? Significância desabilita o fluxo da mágica. E é onde você vai para o espaço em que você é a energia. Você se torna a energia que facilita os pesos, não através de um sofrimento seu, mas através da observação sem um ponto de vista sobre aquilo que está acontecendo e onde você escolhe se tornar aquilo que convida o outro a escolher mais para si, independentemente de se tem corpo, se não tem corpo, se tem existência física, se não tem existência física. Então, é um convite para que não só você, mas tudo ao seu redor se aproprie de um nível de poder, de criação generativa para a atualização de um futuro mais grandioso para nós e para todas as pessoas, para todas as coisas, para todos os seres. Então você vai começar a trabalhar de mãozinha dada junto com a consciência. E onde você se torna esse espaço que permite que você seja a luz andante falante que você verdadeiramente é. E, cara, é tão mais fácil do que a gente imagina. Quando a gente sai do medo, quando a gente sai da significância, quando a gente sai do peso, da impossibilidade, e você começa a perceber que através de uma conversa, através de uma interação fácil, leve, você muda totalmente a energia do seu dia, do seu ambiente, do seu corpo, da outra pessoa. Você fala, uau, eu escolho mais disso. Tá? Já fiz vários, já tenho o quê? Desde 2017, 2018, que eu trabalho todos os dias com isso. E até hoje eu não encontrei nenhuma energia que eu não conseguisse lidar com ela com total facilidade. A partir do espaço de perceber o que está acontecendo e propor àquela energia uma transformação. Propor a ela algo mais grandioso. Propor a ela, você está sofrendo? Vamos escolher diferente? E sem aquela coisa do tipo, oh meu Deus, eu não sei lidar com isso. É do tipo, e aí, salve, beleza? Senta aí, vamos conversar. Ah, você não tem um corpo? Senta mesmo assim, você acredita que você tem um corpo? E nesse espaço de diversão, que eu escolho me divertir com tudo que eu faço, né? Nesse espaço de diversão, a Luísa falando, o Teteco assim me tirou do medo, do espaço do medo. E é exatamente isso, cara. Na hora que você consegue ver as coisas com a diversão, sabendo que você tem esse nível de potência, sabendo que essa potência sua é um presente gigantesco que você só não desembrulhou até então, cara, isso, nossa, mudou a vida da minha família, mudou a vida, sabe, tipo assim, de tantas e tantas pessoas, por ser simplesmente esse convite, o convite de você se tornar mais, o convite de se ver com a gentileza e com a bondade que talvez as pessoas não tenham tido com você, mas que é responsabilidade sua escolher para você. E o que mais é possível que a gente, né? Sempre da Patrícia, ainda não sei o que fazer com essas H externas. Não dá
capeta, e talvez eu tenha que... Adriele botou, eu morria de medo desse trem até te achar no YouTube. Que é exatamente isso, cara. O quanto que eu passei por medo, cara, a vida inteira eu tive medo. Hoje em dia eu não tenho medo nenhum. Porque o medo é algo que você aprende. Você não nasce com medo, você aprende a ter medo. Alguém ou alguma coisa te ensinou a ter medo. Só que quando você sai do espaço do medo, que é tipo um instinto de reação de algo que você não conhece, e você vai para a pergunta, o que é isso aqui? Que energia é essa? Verdade é isso mesmo? Com o que eu estou lidando? O que é isso daqui? Ah, você começa a ter acesso a possibilidades diferentes. Deixa eu contar a história, porque eu gosto de contar a história, né? A Adriele botou, cresci ouvindo que era coisa do capeta e eu vi uns trens esquisitos e o povo afirmava que era espírito. Vim do meu universo, gata. Era tipo assim, as pessoas diziam que era errado, eu comprei que era errado e evitei isso durante muito tempo. E quando eu comecei a olhar para isso, mas a partir do espaço de consciência e de criar mais, não só para mim, mas para todas as pessoas, aí tudo mudou. Eu tenho muitas e muitas histórias. Dá para passar aqui 2 dias só contando histórias de coisas que eu já passei com essas ferramentas. Então, teve um dia que eu achei interessante que eu estava fazendo o que dentro da classe a gente ensina a fazer, que chama horário de atendimento. O horário de atendimento é um tempo que você retira, aí vai da vontade do freguês, se você escolhe fazer todo dia, se você escolhe fazer dia sim, dia não, é o que é leve para você e não tem essa coisa de tem que fazer dessa forma, não é isso. Então, estava eu fazendo os meus exercícios de manhã. E um dos exercícios era convidar uma entidade que desejasse conversar. Isso, para mim, é tiro de letra, né? Antes era super esquisito, hoje em dia é uma das minhas diversões, porque vocês já viram que eu consigo falar um monte o tempo todo e eu falo para caramba. Imagina eu não ter com quem conversar. Agora eu converso com os espíritos. É muito mais divertido. Aí você ganha amigos que você não sabia que você poderia ter, né? Eu sei que eu falei, ok, tem alguém que queira conversar? Aí veio uma entidade. E eu falei assim, oi, tudo bom? Como eu falo com pessoas, né? Tipo assim, oi, aqui, ok, olá, querido, tudo bom? Um beijo, Brasil. Senta aí, eu convido elas para sentar. Elas não têm corpo, elas não têm como sentar, mas como elas acreditam que são gente, elas acreditam que sentam. Simples assim, a gente fala muito mais sobre isso durante a classe. Aí eu sei que chegou essa entidade. Eu falei, e aí, né, o que você deseja, né? De que forma eu posso contribuir com você hoje? Aí eu sei que essa entidade, que se, assim, eu percebi ela como se fosse um homem, mas um homem muito bravo. E ele começou a falar assim, eu sou mau, eu sou muito mau, e eu sou terrível, e eu sou perigoso, eu sou mau, e tal. Só que, sabe quando a energia não bate com o que o outro fala? Né? E eu olhei e falei, tipo assim, não dava liga. Ele falava que era mal e tal, mas a energia era de malia. Eu olhei e falei assim, ok, você está dizendo que você é mal, acredito que você acredita nisso, mas verdade é isso mesmo ou é outra coisa? Aí ele olhou para mim assim, do tipo assim, que desaforo, quem é você para questionar a minha maldade e toda a significância que eu estou colocando em mim mesmo? Eu falei, tá bom, eu super acho que você acredita nisso mesmo, tá tudo certo. Agora, verdade, você é ruim? Ou essa é a máscara que você está usando porque você foi muito machucado? Ou essa é a armadura que você achou que você deveria ter que usar para que você não fosse mais abusado, maltratado, xingado, ridicularizado, julgado? Eu te vejo. Eu vejo você além das suas máscaras. E comigo você não precisa fingir. Eu sei quem você é. Eu te vejo. Eu te recebo. Cara, sabe quando, tipo assim, você parece que tinha umas peças caindo do universo dessa entidade, assim, e talvez tenha sido a primeira vez em muito tempo que alguém tivesse tido a disposição de olhar para ele e não julgar ele pelo que ele se apresentava a ser. Quando eu realmente baixei barreira e eu olhei para ele e falei assim, cara, que você pode ser você. Você não precisa ficar fingindo para mim que você é ruim.
Eu também posso ser ruim. Eu escolho não ser. É melhor ser como é que é? É melhor ser um guerreiro no jardim que o jardineiro na guerra. Eu posso ser potente? Posso. Escolho usar isso para criar mais para todo mundo. E você também pode escolher isso. Ele olhou para mim do tipo, não tinha cogitado ainda no universo dele a possibilidade de não ter que se defender, assumir quem ele era e poder trabalhar em prol de, em vez de contra algo. Nesse espaço, eu falei assim, você só está tentando proteger esse marshmallow fofinho e molinho que você é por dentro, porque você é bom. Eu consegui ver a beleza, a bondade que ele tinha dentro dele, que ele tinha sufocado, achando que ele tinha que se tornar alguma coisa forte, intensa para poder viver. Mas não tinha corpo, né? Então tudo bem. E nisso eu fui rodando alguns processos e conversando com ele. Daqui a pouco ele foi relaxando, relaxando, relaxando. Daqui a pouco ele olhou para mim e falou: muito obrigado, muito obrigado. Eu não sabia que isso era possível. Eu vou embora agora. E vai, como pode melhorar? Espero que a gente se encontre com outras possibilidades, com muito mais leveza, em outras histórias, em outras aventuras. Mas nesse momento você está livre para ir. Você pode ir com tranquilidade. E escolha mais para sua próxima realidade. Escolha mais para sua próxima vida. E ele foi embora. Simples assim. E eu fiquei com a sensação, então, tipo assim, não é aquela coisa do tipo, eu fiz e agora você tem que me pagar. Não é realidade transacional. Não é o espaço de eu só faço para você se você me der alguma coisa. Eu não estou aqui para vender nada. Eu estou aqui para ser alguma coisa. Né? E eu fiquei com aquela sensação de pura gratidão de ter podido ser para aquele ser o que outras pessoas não escolheram ser. A gratidão de ter escolhido ser, a bondade de olhar além das muralhas, de olhar além da mentira e permitir que aquele ser infinito, como eu, como você, só não tinha um corpo, pudesse escolher mais para si. Então, para mim, isso é de um presente gigantesco que, tipo assim, ninguém tira de mim. E essa é a parte da mágica, onde você se permite ser um agente do milagre, onde você se permite ser um agente da luz, sem precisar da significância de ter que ficar usando os trem diferentes no corpo para poder dizer que eu sou um sei lá o quê, me botar um título. Não preciso de título. Faço aqui, ensino você a fazer. E é isso, empoderando você a saber que você sabe, ensinando você a lidar com suas habilidades, sem significância, sem medo, sem peso, sem dor, sem nenhuma, sabe, contração, para que você também possa ser, não só para a sua vida, mas também na sua vida, não só para a sua família, mas também na sua família, no seu trabalho, onde quer que você seja, esse espaço de expansão, esse espaço de, sabe, de possibilidade, de poder modificar as energias, onde tem contração, para que todo mundo possa ficar leve, onde tem energias densas que possam ser transformadas, que possa existir um acréscimo de consciência para que o lugar onde você esteja gostoso, esteja agradável. Você não tem que ficar lidando com os pesos da sua vida. Você pode escolher diferente. Tá? A Emília botou aqui. Energeticamente, quando você conversa com as entidades, como você se sente? Varia, tá? Por exemplo, às vezes, quando eu estou conversando, vou dar um exemplo, esse mesma situação. Então, quando eu estava, antes de eu conversar com essa entidade, que contei o caso, estou aqui, digamos assim, no neutro. Tô bem, tô ok. Quando ele apareceu e se descreveu, eu percebi o impacto do que ele estava passando, e aí eu percebi que algumas partes do meu corpo contraíram. Mas eu sabia que isso era só o meu corpo, é a clareza que a gente escolhe. Eu sabia que era só o meu corpo dizendo, é isso que ele está sentindo. E é onde a maior parte das pessoas não pega isso direito. Elas acham que porque elas estão captando o peso e o corpo está contraindo de algumas formas, ou às vezes até dói, que isso é alguma coisa ruim que elas estão puxando. Você não está puxando nada, baby. A não ser que você acredite que tá. E aí você passa a puxar. Percebe o pulo do
gato, né? Então, quando eu reconheço que é só o meu corpo me mostrando o que está acontecendo no universo daquela entidade, no meu universo aquilo dissipa, porque eu recebi a informação, tá? Então, por exemplo, quando eu converso com uma entidade que está num espaço de densidade, eu percebo o impacto da densidade no meu corpo, mas não é algo que eu permito que se solidifique em mim, porque eu tenho a clareza de que aquilo é apenas informação. Espero que tenha ficado claro isso daqui, tá? A Mata perguntando, o processo que você já postou, quem foi você antes disso? Com certeza, você pode sempre chegar num ambiente e usar os processos, que são os processos aclaradores básicos, digamos assim, do Conversando com as Entidades. Depois eu vou pedir para as meninas postarem no meu Insta um videozinho, que daí vocês podem usar onde vocês forem, tá? Inclusive a Shannon pede que quanto mais pessoas tenham acesso a isso, melhor vai ser, porque começa a dessolidificar o peso de anticonsciência e inconsciência no ambiente. Então, brinca com isso, são ferramentas pragmáticas. Elas não são uma religião ou qualquer coisa que seja, tá? Elas são simplesmente pragmáticas, elas funcionam. Você roda sem significância e você começa a perceber que fica mais leve, tá? A Patrícia perguntando, se a gente tem a sensação de um familiar próximo, você vai ter que confiar no que você está percebendo. E esse talvez seja o que as pessoas mais resistem dentro de uma classe de conversando com as entidades, é confiar no que está percebendo. Acreditar que o que está percebendo é verdade, em vez de dizer, é coisa da minha cabeça, isso é invenção minha, isso é o que eu estou pensando, então eu estou fingindo que eu estou percebendo, então não, você está percebendo alguma coisa. Se você percebe que tem, acha que tem um familiar próximo perto de você, pergunta, respira, relaxa, baixa o corpo, baixa a barreira, relaxa o corpo e pergunta, verdade? É mesmo a vovó fulana? É mesmo a tia não sei quem? É mesmo fulano de tal? E se você perceber que é leve, que expande, você está acessando energeticamente algo que casa com o que você perguntou. Ou seja, é leve, é uma verdade para você. É pesado, é uma mentira para você. Verdade é a vovozinha. É leve. Opa, eu estou realmente percebendo a entidade da vovozinha. Tá? A Mônica está perguntando, para quem nunca teve sensibilidade, consegue a comunicação? Amada, eu nunca tive. Dos meus quase 500 alunos que eu já tive, se bobear bem mais do que isso, ninguém que não tenha conseguido. Tá? Você percebe. A questão toda é o quanto que você quer saber. Porque tem pessoas que, apesar de perceber, elas falam, eu não quero saber disso. Eu não quero ter clareza disso. Mas eu não quero. Eu quero, mas eu não quero. Eu não quero saber, na verdade. Mas o que vai acontecer se eu souber? Você vai saber. E aí você vai poder ter escolha sobre o que você faz com aquela informação. Mas e se for alguma coisa que eu não queria saber? Aí você tem um espaço de mudar aquilo. Mas isso eu não consegui mudar. Você sempre consegue mudar. Você só não consegue mudar o que o outro não quer mudar no universo dele. E aí você entra em permissão. O que o outro escolhe não é obrigação sua salvar. Consegue ter clareza sobre isso? A mulher está perguntando, se o curso é somente presencial? Não. Minha licença permite que eu faça tanto presencial quanto online. E o online você percebe do mesmo jeito, da mesma forma, porque é energia. Tá? Você não precisa estar junto de mim, eu segurar a sua mãozinha, que é justamente sobre empoderar você, de que você dá conta, independentemente de se você está junto comigo, com o corpo, ou se você está lá no Amapá fazendo online, você vai acessar do mesmo jeito. Tive muitos e muitos alunos que acessam pelo online da mesma forma. Tá? É muito legal, cara, é muito bacana essa classe. Tá? Então, essa classe, ela é sensacional. Tá? Ela tem níveis de clareza gigantescos. Eles são 2 dias e meio de informação, um monte de ferramenta, um monte de coisas assim. Eu já. Deixa eu só contar só mais um caso. Só para. É porque eu gosto de falar mesmo, né? Então, daqui a pouco a gente está 1 hora aqui conversando. Teve uma vez que o Maurício estava viajando, por isso não sei se você sabe, meu marido. E a mãe dele, ela não estava bem de saúde. Ela toma remédio para depressão e tudo mais. Ela já melhorou loucamente, mas
ela definiu que ela tem depressão. E aí, quando a pessoa define que ela tem um negócio, ela não muda aquilo. Isso é um ponto importante da gente reconhecer. Se você falar, a minha doença, a minha diabetes, parabéns. Você não vai estar escolhendo mudar isso. É essa situação que eu estou vivendo que se requer para que eu mude isso aqui, tá? E aí, isso é legal, legal, Paty. Essa classe precisa de troca de processos corporais com toque tipo barras? Não. Você não precisa de tocar nada, nem ninguém. Até mesmo porque a grande maioria do que você está lidando é energia. Então você não tem que tocar nada. A não ser que você goste de ficar tocando nas coisas, mas tá tudo certo também. É do gosto do freguês, mas você não tem que coisa nenhuma. Tá? E aí eu sei que o Maurício me ligou, ele estava viajando e a minha sogra estava muito ruim. Ela estava ruim, ruim, ruim mesmo. Ele falou assim: vai lá na minha mãe, que eu não estou aí, eu não posso ajudar ela. Eu falei: com certeza. Peguei meu carro, fui para casa da minha sogra. Quando eu cheguei na casa da minha sogra, sem brincadeira, ela tremia na cama. Assim, cara, tremia mesmo, de tremer, de você ver a pessoa assim, na cama. E eu falei, tipo, mano, né? E assim, quando ela me viu, ela ficou. Eu falei, tipo, caceta, cara, vamos lá, né? Tipo assim, se apareceu pra mim, vamos lidar. Nada vai acontecer com você que você não tenha capacidade de lidar. E isso é muito importante, tá? E eu sei que eu cheguei lá, fui conversando com ela e tal. Nesse caso, eu botei a mãozinha nela. Por quê? Porque daí eu tenho vários outros processos. Eu tenho processos corporais do Axis, eu tenho várias outras coisas. Comecei a conversar com ela e ela falando que ela estava tremendo muito, ela não sabia o que estava acontecendo, que tinha 3 dias que ela estava assim, tremendo muito, que ela estava fazendo xixi até na cama e tudo mais, porque ela não conseguia se levantar. E aquele dia estava muito, muito intenso. Aí eu sei que eu botei a mãozinha no corpo dela para conversar com o corpo também. E eu fui fazendo processos e tal. Eu falei, não, fica tranquila, que a gente vai fazer uns processos, relaxa e tudo mais. Eu comecei a fazer uns processos com ela, verbais mesmo, né? E de repente eu percebo uma entidade que, tipo assim, tava eu sentada na cama, com a mãozinha no corpo dela, ela deitada, tremendo, e aí tinha a porta do closet, a porta do banheiro, e eu percebi uma entidade que se apresentava como um homem alto. Aí eu, tipo assim, comecei a fazer perguntas, porque a gente trabalha sempre com perguntas, e no final das contas eu percebi que era o ex-marido dela. Eu tinha uns caras muito, muito sérios, séculos, amém? E ele estava ali, e eu sei que eu fui conversando com ele e perguntei, e, tipo assim, existia um pacto de vingança dele, que não tinha mais um corpo, com ela, que tinha um corpo. Eu fiquei, tipo assim, e olha que eu tento, né, facilitar ele há muito tempo. Né? De todos esses anos eu já conversei, mas ele insistia no tal do pacto de vingança e que tinha que se vingar. Por quê? Porque achava que tinha que se vingar. E a gente não está aqui para julgar nem a pessoa, nem a entidade, tá? E eu sei que eu comecei a conversar com ele e falei, tipo assim, mas qual o valor disso? Por que você está escolhendo isso? Você não está vendo o que você está criando? Você não está vendo que o que você está criando dificuldade para mim? E, pô, eu gosto de você pra caramba, eu sempre gostei de você, mas, mano, tipo, vamos parar? Tipo, tá dificultando a minha vida, tá dificultando a vida do seu filho. Seu filho tá sofrendo, porque ela tá sofrendo. É isso mesmo que você queria? Comecei a conversar e bater um papo, e até que, rodando processos também, os processos do TDE, até que em algum momento é como se, tipo assim, ele tivesse. Sabe quando você descasca uma banana? Que foi saindo, assim, tipo uma crosta de energia, e aí ele voltou, ele escolheu soltar todos os pontos de vista que faziam ele acreditar que ele ainda era quem ele foi quando tinha um corpo, e voltar a acessar o ser infinito dele. E nisso, ele, cara, ficou pura luz ali. E aí a gente ainda conversou e tudo mais, que aí a história é cumprida. Sei que agradeci a ele por estar fazendo essa escolha, de escolher mais para ele e deixar as pessoas aqui continuarem escolhendo o que elas estavam escolhendo, porque ele não tinha que salvar ninguém, mas que ele escolhesse mais por ele e que ele pudesse fazer esse trajeto de seguir para algo mais grandioso para ele. E nisso, ele foi, me agradeceu e foi embora. No que ele terminou, foi embora, a energia meio que cessou. Eu tirei a mãozinha da minha sogra e falei, como que você tá?
Ela olhou para mim e falou, isso é um milagre. Eu, como assim? Ela foi começando a se levantar. Eu falei, não, você quer ajuda? Ela falou, não. Eu levanto sozinha. E aí foi se levantando, botou os pezinhos assim, na cama. De repente ela levantou, ela falou, isso é um milagre. Tem 3 dias que eu não levantava, porque eu não conseguia firmar a perna. O que você fez? Eu, tipo, eu conversei com as entidades. Tinha um monte de entidades aqui. E ela aliviou o sistema dela, porque estava tendo ali uma pressão muito grande de várias energias. Ela levantou e ficou tipo assim, não tô acreditando. Aí pegou, botou o chinelinho dela, foi na cozinha falar com a moça que mora com ela. Ela falou assim, não tô acreditando nisso. Eu falei, pois é, cara, é esse nível de facilidade de mágica que a gente pode criar, que basicamente é você estar disposta a olhar para o que está acontecendo ao seu redor e interagir sem brigar. Que aquela entidade achava que o certo era brigar com ela por conta de 9 horas que eles tiveram enquanto ele tinha um corpo. Mas, porra, eu falei, tipo, mano, qual o valor de você estar perdendo o seu tempo tentando se vingar de uma pessoa? Você podia estar na praia, Cristão. Você podia, sei lá, fazer outra coisa. Você podia ter nada, brincando, tanta coisa divertida nesse mundo para fazer. Você está preso na picuinha. Quantos anos você está preso na picuinha? Quando ele finalmente escolheu acessar isso, foi onde ele, sabe, se despiu dos pontos de vista e julgamentos e tudo que ele estava usando para se identificar como quem ele foi e voltou a se reconhecer como essa potência, essa luz que nós verdadeiramente somos. E isso, cara, é muito incrível, é muito lindo. Foi o quê? Não foi 15 minutos. Eu fiquei tudo quietinha, não borrei minha maquiagem, tava ali quietinha, fazendo as coisas aqui, conversando, sabe? E telepaticamente. E as coisas totalmente mudaram. Tá? E isso é uma das situações, de muitas situações que já aconteceram. Só para que vocês comecem a perceber e cogitar a possibilidade de poder levar a vida com esse nível de facilidade. Isso a gente está falando de entidades pessoa, mas você pode lidar com a entidade do seu negócio. Você pode lidar com a entidade do seu relacionamento, que são entidades também. Elas têm uma existência além do físico, né? Você pode lidar com a entidade, seu emprego, a entidade, sei lá, o projeto que você vai fazer. As ferramentas funcionam para todos os tipos de energia. Tá? A Emília botou, nesse caso eu acho que eu teria medo. Na hora que a gente começa a sair do medo e a gente, da mesma forma que a gente aprende a ter medo, a gente desaprende a ter medo, a gente escolhe diferente, essas coisas passam a ser muito tranquilas. Lógico que você tem um exercício que você vai praticar. Se você fala, eu tenho medo de andar de bicicleta, eu acho que eu não consigo, realmente, se você não continua tendo medo, você nunca vai se propor aquilo. Mas na hora que você começa a exercitar andar de bicicleta, daqui a pouco você fala, tipo, como que pode um dia eu ter tido medo disso? É o mesmo espaço. O que a gente não costuma fazer, a gente acredita que é difícil, mas a partir do momento que você começa a exercitar, você vê que não existe dificuldade ali. Tá? Entidade de meu negócio, cara, tipo assim, sensacional. O corpo é uma entidade também. Tudo que você pode caracterizar ou descrever de alguma forma, dentro do Axis a gente considera uma entidade. Ah, então você tem entidade cachorro, você tem entidade casa. Eita, Lili, minha bateria vai acabar. Eu vou ter que terminar a live por conta da minha bateria, olha que beleza. De repente, era o que se requeria, né? Bom, gente, fica o convite para vocês de começar a cogitar, fazer uma classe de conversando com as entidades, ou presencial ou online, tá? Eu tenho uma próxima classe que vai acontecer em São Paulo e também online, sexta-feira à noite, sábado e domingo agora. Mas eu tenho várias classes, né? Em vários finais de semana diferentes que você pode escolher para poder acessar esse conjunto de ferramentas e essa forma diferente de viver. E o que se requer? Para que você possa se dar esse presente, que é um presente para a vida toda, tá? E Renata,
gata, você tá aí? Saudade de você, gatona. Então, gente, muita gratidão por vocês, mesmo de todo o coração, por vocês terem, sabe, se abrido para poder receber essas informações e o que mais é possível que a gente não considerou. Gratidão. Gratidão, Lucas. Como pode melhorar? Um beijo a todos vocês. Gratidão, uma excelente noite. Tchau, tchau, gente.